Shalom, bom dia. Esperando o pessoal conseguir entrar aqui. Deixa eu enviar aqui o aviãozinho. Foi. Oi, irmã. Shalom, bom dia. Tava tentando enviar um aviãozinho. Eu nem sei como que fica quando eu faço isso. Se dá uma pausa, se permanece. Tava mandando o link aqui. Tá tudo travado aqui no celular, gente. Eu quero mudar, celular não, computador. Eu querendo alterar o louvor aqui, eu não tô nem isso eu tô conseguindo. Mas vamos lá. Não quer mesmo, não. Aí, agora foi. Então vamos lá? Rose, Fabíola, Nise. Vamos lá. Vamos ler nosso capítulo hoje. Vamos orar pra gente poder dar início. Cadê, ó? Peguem aí o marca-texto, caneta. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por iniciarmos na Tua presença, por termos a oportunidade de estar em Ti, por podermos, Deus, juntamente umas com as outras, uns com os outros, nos alimentar do Senhor. Obrigada pelo acesso, obrigada, Senhor, porque o Senhor é intencional e permitiu que tivéssemos o acesso e conhecimento de tudo isso que se passou há tanto tempo atrás. Nós sabemos que o Senhor cuida dos detalhes e deixar isso registrado para nós, para que tivéssemos entendimento, conhecimento e aprendermos algo. Ah, Senhor, que amor é esse? Que cuidado é esse? Obrigada porque nós te conhecemos. Obrigada porque a tua graça nos alcançou, a tua misericórdia nos alcançou. Obrigada, Senhor, porque podemos dizer que no Senhor nós somos resgatados, fomos resgatados, somos limpos, somos perdoados. Obrigada, Senhor, porque o sacrifício de Jesus ali na cruz não foi em vão. O teu plano de salvação foi perfeito. Jesus é suficiente. O sacrifício dele é suficiente. Não é necessário nada mais. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua graça. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que fez e faz por nós. Nós somos teus, nos entregamos por completo a Ti. Reconhecemos tudo que o Senhor fez, nos entregamos por completo. Desculpa, gente. Pai, seja exaltado, engrandecido, adorado em nós e através de nós. É o nosso desejo, Senhor. Tens liberdade para falar aos nossos corações. Tens liberdade para agir em nosso meio, não apenas aqui, enquanto estamos juntos ao vivo, na live, enquanto estivermos aqui na gravação, Pai. O Senhor tem liberdade não apenas nestes pequenos momentos, mas em todo o nosso viver, em toda a nossa vida, em todo o nosso dia. Conduza-nos. Faça em nós a tua vontade, que possamos ser dirigidos por ti, guiados por ti, conduzidos por ti. Em nome de Jesus. É a nossa oração nesta manhã. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.
Bora lá então, hoje vai ser Levítico capítulo 10. Ele começa assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e a apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. Meu Pai. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali, onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando ele disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar, meu Pai. Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas aí Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento. Como Moisés tinha ordenado. Versículo 6. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou. Mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. Deixa eu só marcar aqui, gente, antes de eu virar essa página. Mas Arão não disse nada, isso aqui chamou minha atenção. Então vamos lá, continuando. Versículo 8. Continuando o versículo 7. E os três fizeram o que Moisés mandou. Versículo 8. O Senhor Deus disse a Arão: nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. A minha tradução acrescentou essa bebida aí. Depois eu quero ver se na de vocês tem somente vinho ou se tem outra coisa junto. Porque no caso a gente sabe que não bebemos ali bebida alcoólica. E aí eu queria ver se na versão de vocês tem alguma... se tem alguma outra bebida além de vinho ou somente vinho, tá? Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também devem obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é impuro e o que é impuro e o que é puro.
e devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E então Moisés disse a Arão e a Eleazar e a Itamar, os 2 filhos de Arão que ainda estavam vivos: peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimentos apresentadas a Deus, o Senhor, e façam com ela os pães sem fermento. E então comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães no lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito, a coxa, que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertence a vocês e aos seus filhos. Comam isso num lugar puro. Os israelitas trarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada, como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Versículo 16. Depois Moisés perguntou: onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados? E ficou sabendo que já tinha sido queimado. E então ele ficou muito zangado com Eleazar e com Itamar e perguntou: por que vocês não comeram no lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? Esta é uma oferta muito sagrada e o Senhor a deu a vocês a fim de que a oferecessem na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta conforme a ordem que eu dei. E então Arão respondeu: o povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados e as ofertas que são completamente queimadas. Mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? E aí Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Na minha versão tem vinho e bebida forte. Uau! Que interessante, hein, gente? Saber desta questão aí de uma outra bebida forte também. Obrigada, Rose. Ai, gente, que capítulo forte, gente. Estou aqui. Eu já comentei com vocês outras vezes e entender que o livro de Levíticos, que fala sobre as leis, faz eu ter um entendimento de que guardar todas essas instruções só poderia ser possível com a direção do Espírito de Deus, porque na capacidade humana, nas nossas limitações, podem haver os esquecimentos, as trocas, sabe, as confusões. E claro, né, por conta da nossa essência pecaminosa, a tendência a fazer o errado, e isso era levado tão a sério, detalhadamente. Cada ato da entrega do sacrifício, cada ato ali precisava ser feito
exatamente como Deus havia ordenado, para que ele entendesse que a obediência do povo era um respeito à sua santidade. O agir ao contrário, e o Senhor conhece os corações também. O agir ao contrário vinha para o Senhor como o levar de qualquer jeito, uma entrega de qualquer forma, além de demonstrar a falta de reverência, falta do zelo pela presença do Pai, pela santidade de Deus. Afinal, é um ser humano, uma criatura, uma criação, entregando uma oferta ao Criador. Não era qualquer um. E isso precisava ser feito exatamente conforme as ordenanças de Deus, para que ele recebesse como algo feito com cuidado, zelo, atenção, porque eu não estou entregando para uma outra pessoa, não é para qualquer um, é para o Deus Todo-Poderoso. Precisava ser feita uma distinção dessas ofertas, porque existia já outros deuses pagãos. E se o Senhor não mostrasse uma diferença até nisso, o povo poderia não ter o temor necessário e distinguir. Para este não pode ser assim. Para este eu preciso fazer exatamente conforme a sua ordenança. Não é de qualquer forma. Preciso estar em santidade. Me apresentar diante dele tem que ser diferente. Eu preciso levar a sério. Então a gente não vê o Senhor Deus como mau, como rigoroso, mas a gente vê ele como tão santo, tão poderoso, que toda a instrução foi passada, foi dada, e ainda deixou que estes que eram responsáveis em orientar o povo fosse direcionado por seu Espírito poderoso, para que as coisas não fossem esquecidas ou trocadas, mas feitas exatamente como ele pediu. E ele deixava tudo explicadinho, para que não tivesse essa, pediu, mas não sei como. Eu não sabia que tinha que ser assim, eu não sabia que isso poderia acontecer, nada. Não. O Senhor deixou tudo detalhadamente explicado. Tanto como deveria ser feito, onde deveria ser feito, quando deveria ser feito, por quem. E não faça se não for assim, porque senão vai acontecer isso. Então, sim, a pessoa sabia tudo. O Senhor deixou tudo explicado. E mesmo assim, é um capítulo forte, mas é uma lição. Foi a lição dada para o povo. Se entre eles ali alguém achou-se, não, mas será que é tudo isso mesmo? Não vai fazer isso não. E o Senhor está ali, peraí, eu sou Deus de palavra. Se eu falei, eu vou cumprir. Então, acreditem em mim. Denise colocou aqui, na minha também está escrito bebida forte. Vocês tinham esse conhecimento aí? Da bebida forte? Juntamente com o vinho? Interessante, né, gente? Eu não tinha esse conhecimento. Levei um susto quando eu li aqui, isso dessa forma aqui na minha versão. Então vamos lá. O capítulo 10 é um dos capítulos mais impactantes e mais sérios de todo o Pentateuco. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os 5 livros deixados para nós, livros da lei, né? Vou colocar aqui para a gente poder ainda ter
mais uma explicação. Pentateuco, cadê? Pentateuco. É a expressão grega que significa 5 rolos, 5 livros, os 5 primeiros livros. É isso aí. Gênesis, que é o livro de origem, Êxodo, que é o livro com o povo no Egito, Levítico, que é o livro dos levitas, dos sacerdotes, Números, recenseamento dos hebreus, e Deuteronômio, segunda lei. Então, são os 5 primeiros livros que compreendem a Bíblia Sagrada. E a Denise disse também, eu não sabia, para mim também soou estranho quando você leu forte, né, Denise? Eu não sabia. Eu sempre tive o entendimento que era somente vinho. Agora lê ali, vinho e bebida forte. Uau! Vinho ou bebida forte, né? Tem um ou ali. Uau! Eu também não tinha esse conhecimento. Vou bem escrever aqui, ó. Vinho ou bebida forte. Tem exatamente também sobre isso em Provérbios 20, no versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar não é sábio. Por que a bebida... Ainda faz uma pergunta aqui no final do texto. Ele não é o versículo. Cadê? Acho que tem mais outra parte. Provérbios 20, versículo 1, exatamente. Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Provérbios 23, do versículo 20 ao 21, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e os comilões caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos a esse homem. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Interessante. Vamos lá, continuando então. Lemos o que é o Pentateuco. É um dos capítulos mais impactantes e sérios de todo o Pentateuco. Ele serve como um divisor de águas. Depois da festa e do fogo da aprovação, no capítulo 9, o capítulo 10 ele traz o fogo do juízo e do limite. É a história de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que ofereceram um fogo estranho diante do Senhor e então foram consumidos. Esse capítulo é um manual de proteção e de reverência. Um ensinamento pessoal para mim, ele deu 2 ensinamentos, eu vou compartilhar com vocês os 2. Um para mim, Gláucia, e um outro para eu compartilhar. Eu vou ler os 2 porque é muito interessante a compreensão aqui para nós. Você sabe que o sucesso ele pode gerar um excesso de confiança perigosa. Nadab e Abiú eram recém-consagrados, mas acharam que podiam inventar uma forma própria de acessar o sagrado. Olha que forte e perigoso.
A Rose também colocou que não sabia. Aí nesse primeiro ponto aqui, o tema que ele colocou para nós foi o perigo da familiaridade e do ego. Então agora vamos falar sobre esse fogo estranho. O fogo estranho é quando tentamos misturar a nossa vaidade ou os nossos atalhos naquilo que Deus pediu para ser feito com ordem. Uau! Aquilo que eu falei no início. O Senhor deu a instrução, pediu ordem, informou como quer que seja feito. Ele é um Deus vivo, santo, e quando Ele fala, Ele cumpre e exige de nós um posicionamento que chega a Ele como reverência, respeito e submissão. Mantenha a sua vida pura. No seu trabalho, no caso falando para mim, no meu trabalho como o desenvolvimento pessoal das pessoas, use a sua vida e a sua direção guiada por Deus, mas nunca perca o fundamento. Não use a sua intuição. O extraordinário não é uma bagunça, ele é o ápice da ordem divina. Sobre a sobriedade de quem está na liderança, Deus proíbe o vinho e a bebida forte para quem entra no tabernáculo. E aqui nós aprendemos isso, fala claramente para nós sobre clareza mental. E você como Glaucia, você como analista não pode estar embriagada por suas próprias emoções ou por problemas pessoais ou por opiniões alheias enquanto estiver atendendo ou liderando. O líder ele precisa de discernimento total para separar o santo do profano. E agora um ensinamento para nós, todo o povo de Deus. A diferença entre o santo e o comum. Esse é um capítulo de temor, mas também é um capítulo de segurança. Deus é santo e Moisés diz: Serei santificado naqueles que se chegam a mim. Serei santificado naqueles que se chegam a mim. Deus não é o nosso amigão de qualquer jeito. Ele é o Senhor. E aproximar-se de Deus exige um coração rendido à sua vontade e não à nossa criatividade humana. Não podemos adorar a Deus do nosso jeito, mas do jeito que a palavra ensina. O texto diz que o objetivo é fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Versículo 10. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é impuro e o que é puro. Interessante, a versão não fez eu ter a noção de que era sobre esse versículo que falava, e eu já conhecia sobre daquela forma, daquele jeito, fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Versículo 10. A responsabilidade da liderança. Nadab e Abiú tinham muita luz, eles tinham muito conhecimento. Por isso eles foram cobrados com rigor. Quanto mais conhecimento a Bíblia e a Deus, mais nossa responsabilidade aumenta. Isso é um privilégio, mas também exige seriedade. Quando nós temos conhecimento, acaba-se a ignorância. E isso para nós serve como um entendimento de privilégio, de maturidade e de relacionamento íntimo com Deus. Não pode ser algo que vai nos trazer medo e preocupação, mas que nós precisamos entender que
quanto mais temos conhecimento, mais é exigido. Não é verdade? É assim na nossa vida. Não se exige de uma criança que saiba contas de matemáticas mirabolantes, porque ela ainda não tem esse conhecimento. A partir do momento que vai crescendo, vai aprendendo, vai precisando, vai exigindo mais. Da mesma forma nós. E o que nos dá a respirar fundo, a tranquilidade, é saber que nós temos hoje a todos nós, não apenas exclusivamente alguns como era no Antigo Testamento, mas a todos nós temos o Espírito Santo como conselheiro, amigo, confidente, aquele que nos direciona, que conduz e estarmos no tempo da graça. Estarmos no tempo da graça faz toda a diferença. Porque se nós estivéssemos hoje aqui e ainda assim sermos conduzidos nesse período aqui das leis, já teríamos sido consumidos, né, gente? Meu Deus. Então, é um privilégio, mas exige seriedade. E quando eu leio aqui em cima, olha, Deus, cadê? Não podemos adorar a Deus do nosso jeito, mas do jeito que a palavra ensina. Eu entendo que é para o povo entender que não é de qualquer forma. Esse do nosso jeito aqui é porque as pessoas têm esse costume de dar um jeitinho, de inventar uma forma mais fácil, mais, sabe? E deixar de ter o sentido da reverência, da santidade. Opa, eu tô falando com um Deus Todo-Poderoso. É meu amigo, é meu companheiro. A graça dele e a misericórdia está sobre mim, se renova todo dia e se renovam infinitas segundas chances a cada manhã. Mas eu preciso entender que não é de qualquer forma. Ok? Entendeu? Entendido? Então vamos lá. Não, e o Senhor exige de nós um coração sincero, contrito, transparente. Quando nós temos intimidade, um relacionamento que com intimidade não tem mais formalidades, não é verdade? Então nós precisamos entender que o Senhor quer conosco um relacionamento sem formalidade, Ele quer intimidade, que você seja transparente, sincero na frente dEle, e se entregue, se rasgue, se desbruce, se mostre quem você é e fale o que você sente. O Senhor deseja de nós um relacionamento assim. E quando fala do nosso jeito, não é quanto a estarmos nos expondo a Ele, nos apresentando a Ele em intimidade, mas em levar de qualquer forma. É diferente. Vocês entendem, né? E eu creio que no nosso relacionamento com o Pai, a gente entende isso. Se apresentar a Ele com intimidade, sem reservas, em intimidade, num relacionamento que não tem mais formalidade, é diferente de eu querer me apresentar a Ele de qualquer forma, como se fosse qualquer um. Entendeu? Coloca aí, se vocês estão compreendendo. Por favor, põe aí. E aí nós lemos, né? Deus não aceita fogo estranho. Ele quer a verdade da sua palavra acesa no nosso coração. A verdadeira adoração nasce da obediência e não é da nossa conveniência. Aí ele diz assim, capítulo 10, é um balde de água fria necessário para nos manter no caminho certo. Esse capítulo traz para nós um entendimento que protege a gente de cair na armadilha do orgulho quando os resultados começam a aparecer. Uau! Shalom, Helenildo, Deus te abençoe. É, Deus.
Que capítulo, né, gente? Sim, estou e concordo. Amém. Eu terminei a leitura do capítulo e fiquei tão assim que eu acho que a gente nem fez a oração que eu costumo fazer no final do capítulo, né? A gente ora antes de ler, ora assim que encerra a leitura e aí eu começo a fazer o comentário, mas eu fiquei tão assim, estava tão forte que o que nós lemos, acabamos de ler, que eu fiquei assim. Mas vamos fazer diferente hoje, bem? Vamos lá agora. Espero muito mesmo que a compreensão e o que lemos aqui, que possa ter ficado assim solto, tenha no final agora sido compreendido, tá tudo junto, né? Tudo fazendo sentido, para que a gente possa prosseguir amanhã para o próximo capítulo, amém? Esse é o nosso desejo. E como eu disse, nós estamos aprendendo juntos. Todo o capítulo eu leio aqui e nós aprendemos juntos. Pesquiso aqui na hora, pergunto para vocês o que você entendeu, quem não entendeu, e assim nós vamos aprendendo. Esse é o desejo, né? Esse é o nosso objetivo aqui, absorver, aprender. Por mais que a gente passe um tempinho a mais na compreensão do capítulo, a gente só vai avançar assim que a gente conseguir absorver e compreender aquele capítulo sem deixar nada solto, nada aberto para trás. A gente precisa fechar as caixinhas do capítulo. Ou então, sabe quando você escreve uma página, aí às vezes fica aquela, apagou, escreveu, apagou, aí fica aqueles restinhos da borracha ali na folha, né? Então, assim, o meu entendimento, para virar a página, a gente precisa passar a mão ali, sabe? Passar a mão na página, finalizei, tá certinho, tá limpinho, tá tudo ok. Aí agora eu viro para a próxima. Então, dentro de mim, e assim seja também dentro de você, que a gente avance, finalizando o anterior, de forma a não ter nenhuma pendência dentro da nossa mente. Compreendido, entendido, para a gente seguir à frente, ok? Ok, muitos ensinamentos, né? Sim, estou entendendo, amém. Ótimo, é isso aí. E então amanhã nós vamos continuar no capítulo 11, Levítico 11. Mesmo com a possibilidade, gente, de termos o capítulo sendo gravado aqui para nós, né, e publicado todos os dias no horário que seria das nossas lives, né, às 6 horas, todo esse cuidado com o que eu estiver lendo, eu vou ter na hora que eu estiver fazendo o estudo aqui para deixar para vocês. Vou fazer a leitura de alguma palavra, enfim, vai ser da mesma forma. E eu peço muito que, quando estiverem sendo ministrados ali, acompanhando a leitura, para no momento de vocês, escreva lá no comentário o que compreendeu, o versículo que chamou a atenção, a parte que ficou ali sem ter entendido. Isso aqui eu não consegui compreender. O que seria isso aqui? Ou então, por que essa parte, né? Enfim, continuem cooperando, compartilhando para que a gente avance para o próximo sempre com o total entendimento e claro, conforme a nossa limitação, mas conforme a nossa possibilidade, né, que o Espírito Santo vai nos permitir, não é verdade? Então é isso. E agora, para encerrarmos o nosso momento, como nós estamos fazendo todos os dias, hoje é o 34 do livro Eu Vou Sair Deste Deserto. Eu vou dar uma pincelada, né, para vocês terem noção do capítulo aí. E a base para esse estudo está em Colossenses, capítulo 3, do versículo 23 ao 24. A frase-chave é: a inspiração que vem do Senhor é como uma âncora
que nos mantém firmes, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. E o título: qual é o combustível que te move? Para nós, um textinho aqui para vocês terem uma noção da palavra, porque como a gente já conversou desde o início, né? Para que a gente não tenha, nosso objetivo é apenas compartilhar o maná que o Senhor tem nos dado aqui. Eu quero que vocês também sejam abençoados aí. E diz assim para nós: vivemos em um tempo em que os valores superficiais brilham aos olhos de muitos. A busca por popularidade nas redes sociais, o desejo de acumular riquezas e o anseio por reconhecimento instantâneo tem levado muitos a trocar a verdadeira inspiração por uma motivação que não suporta o peso dos desafios. No entanto, a vida cristã, e especialmente o ministério, não pode ser construída sobre esses fundamentos frágeis. O ministério não é um negócio. E o sucesso não deve ser medido pelos padrões do mundo, nem para receber reconhecimento de homens. Quando o que nos move é a verdadeira inspiração de Deus, não buscamos a glória própria, mas sim glorificar aquele que nos chamou. Aleluia! E aí a pergunta: por que você faz o que faz? Pergunte a si mesmo: o que te faz resistir? É a inspiração que vem de um relacionamento profundo com Deus? Ou uma motivação passageira que pode desvanecer ao menor sinal de dificuldade? A verdadeira inspiração nos faz olhar para além das dificuldades e nos mantém firmes, não importa o que venha. Ela nos lembra que nossa missão não é sobre nós, mas sobre aquele que nos inspirou a começar. Oh Deus, que palavra maravilhosa para nós! Encerrar todos os nossos momentos de devocional com uma mensagem assim. Oh Deus, obrigada por isso. E que bom eu poder ter a oportunidade de compartilhar com vocês. Eu fico muito feliz com isso, sabia? Quando temos a chance de compartilhar um conhecimento, uma palavra que traz ânimo, que traz esperança, que traz fôlego novo, que traz um vigor. Ah, isso é bênção. E por que não ser dividido com o outro, compartilhado com o outro? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe sua quarta-feira, que o Senhor abençoe o restinho de semana. Que hoje seja um dia de vida, um dia de boas novas, um dia onde o seu pé colocar, aonde ele entrar, aonde sua mão alcançar, o Espírito Santo de Deus possa mover com liberdade, agir através de você. Que ao tocar as coisas, cada coisa que você encostar seja abençoado. E se for para devolver para alguém, quando este receber de volta, possa sentir algo novo, sentir uma paz que até então não conhecia, sentir o desejo ardente de buscar a Deus, de voltar aos seus caminhos, de saber quem é o Senhor, a qual minha alma anseia, e que ache em você o acesso a este Deus Todo-Poderoso, que ache em você a oportunidade de se achegar ao Senhor, que você seja um instrumento usado por Deus onde estiver, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove o seu ânimo, que o Senhor te forge, que o Senhor te fortaleça da cabeça até os pés, que hoje sejamos revestidos por sua armadura, que o inimigo não ache brecha em nossas vidas,
Pelo contrário, Ele ainda nos ache mais fortes do que estávamos até ontem. Que Ele veja que os nossos pés estão firmados na rocha que é o Senhor, que nada nos abala, que mesmo em meio a um terremoto, a uma terra que está trepidando, nós não cairemos, porque nós estamos firmados em Cristo. O que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A graça nos alcançou, o véu que nos separava do Senhor foi rasgado. Temos acesso a Ele, podemos falar com Ele sabendo que somos ouvidos. E Ele nos fez com um propósito, Ele tem para nós um chamado. E que você esteja sensível à voz do Espírito Santo, atento aos detalhes, para ser um instrumento usado por Ele, para que o propósito dele se cumpra em sua vida, para que os seus sonhos estejam alinhados aos sonhos do Senhor para você. Busque mesmo fazer a vontade do Pai, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e os sonhos de Deus para nós são maiores e melhores do que os nossos. Por que insistir em querer fazer o que você quer e não deixar que a vontade do Pai seja feita em sua vida? Anseie, assim como as corças anseiam pelas águas, anseie por fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos juntos aqui, em nome de Jesus. Às 6 horas para nós continuarmos o nosso próximo capítulo. Fiquem com Deus. Hoje é quarta-feira, gente, dia de culto em nossa igreja. Fica aqui o convite para você estar conosco, tanto presencialmente quanto no online. Em cada cidade aí temos um Projeto Vida, em cada cantinho aí tem um Projeto Vida. E caso você não consiga estar presencial, assista com a gente no nosso canal da igreja aí, Projeto Vida, no YouTube, Instagram, tem o site da igreja. Entre aí para você poder acompanhar e ser ministrado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser, 6 horas para a leitura do capítulo 11. Quero ver o que o Senhor tem para ministrar sobre nós no maná de amanhã. Hoje o maná foi denso, tivemos que dar uma mastigada mais vezes aqui para poder absorver. E estamos fortalecidos, o alimento vem nos fortalecer, nos forjar, trazer para nós o conhecimento que liberta. Conhecimento liberta. Mais uma amarra foi desfeita em nossa vida hoje. Mais um elo daquela corrente que nos prendia foi aberto. Aleluia! Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!